Bendito seja Deus. Olá, queridos, muito boa noite. Que a paz de Cristo, que a bênção de Deus entre no teu lar nessa noite. Muito boa noite, estamos ao vivo pela TV Ardendo em Chamas. Que a bênção de Deus entre no teu lar. Que a palavra de Deus abençoe a sua vida. Estamos ao vivo, transmitindo uma palavra de bênção ao teu coração. Antes de nós pregarmos a nossa mensagem, se inscreva no nosso canal TV Ardendo em Chamas, dê o seu like, clique no sininho para ver as nossas mensagens, não perder as nossas mensagens. E lá nós temos muitas mensagens de bênção, muitas mensagens de fé. Nós temos mensagens maravilhosas para o teu coração. Que Cristo abençoe a tua vida, que Cristo abençoe o teu lar, que Cristo abençoe a tua casa, que Cristo abençoe a tua família. Você, meu jovem, você, meu amigo cantor, pastor, levita, servo de Deus, muito boa noite. Que Deus possa nos abençoar. A TV Ardendo em Chamas traz para nós uma mensagem de fé ao nosso coração, uma reflexão, uma devocional, uma palavra para edificar as nossas vidas. Todos nós precisamos de uma palavra de Deus que edifica as nossas vidas. Desde já agradeço àqueles que ouvem as nossas mensagens. Agradecemos a você que é ouvinte assíduo da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, porque Deus, Ele é fiel. O texto de hoje que vamos ler está no Evangelho de Lucas 23, versículo 49. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 49. Que você possa acompanhar conosco, tendo a sua Bíblia, acompanhe o texto, veja a mensagem aí na tua Bíblia, no teu computador, mas vamos à palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 49. Glória ao nosso Deus. Porque o texto diz: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus. E tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em uma rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Que bênção de Deus, né, querido? Que bênção de Deus. Esse texto é muito bonito. Esse texto nos mostra aí algo maravilhoso da palavra de Deus aos nossos corações. Jesus foi sepultado num túmulo aberto em uma rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Eles sepultaram Jesus. Nós lemos esse texto em que José de Arimateia, junto com outros, né? O texto original diz que, junto com Nicodemos também, eles procuraram Pôncio Pilatos para sepultar Jesus. Eles pediram para sepultar Jesus. Você veja que o texto diz que José de Arimateia, ele e os outros observavam de longe todo aquele mal. O texto diz aqui desígnio, nós dizemos toda aquela maldade, que eles não concordavam, a maldade dos homens contra Jesus. Mas José de Arimateia, ele pede para sepultar Jesus, para sepultá-lo.
para poder ter um velório, né? Ou seja, um sepultamento, ou seja. Então eles pegam o corpo de Jesus, eles envolvem um lençol de linho e o sepulta em uma rocha, porque lá havia uma abertura. Então eles sepultaram e ninguém havia sido sepultado ali. Então, exclusivamente, agora eles sepultaram Jesus. E o texto é muito bonito, porque o texto diz que todos ficaram a contemplar o sofrimento. Todos viram o sofrimento. É o que diz o texto aqui, ó. Todos permaneceram a ver, a contemplar de longe as coisas que estavam acontecendo. E não concordavam, mas eles viram todo aquele sofrimento de Jesus, aquela ação maldosa, né? Aquele crime, porque isto foi um crime contra o Filho de Deus. Então, José de Arimateia, este homem justo, porque o texto diz que ele era bom e justo perante a todos do Sinédrio. Mas ele era um cristão e o texto diz que ele esperava o reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus. Ele aguardava, ele cria no reino do nosso Deus. Então, muitos diziam assim: José de Arimateia era um cristão escondido. Não era. Basicamente não era. Porque ele estava ali, fazia parte do Sinédrio, era um homem bom, justo, não concordava com as maldades. Mas em alguns momentos sempre ele relatava a sua credibilidade. Mas eles pediram a Pilatos para sepultar Jesus. Envolveram Jesus num lençol e colocaram na fenda, sobre a pedra, um lugar que ninguém havia sido sepultado. Colocaram sobre ele perfume, incenso, mirra, e sepultaram Jesus. Sepultaram o nosso Cristo. Nós, quando pregamos um texto sobre Jesus, nós, quando pregamos sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus, um Cristo ressurreto, essa mensagem cristocêntrica, nós mensuramos não a nossa dor, mas a dor daqueles que estavam presentes. É ou não é? Nós não conseguimos mensurar a dor de Cristo, porque a dor de Cristo é muito grande. O sofrimento de Jesus é muito grande, porque ele se sacrificou pela minha vida e pela sua vida. Ele se sacrificou por nós, pelos pecadores. Veja que muitos observavam, não só José de Arimateia, mas muitos do Sinédrio que não concordavam com aquelas ações, eles ficavam de longe vendo todo aquele mal, toda aquela maldade que fizeram com Jesus, porque mataram Jesus, torturaram Jesus, o mataram e colocaram sobre um madeiro. Ele foi sepultado, né? Ele foi sepultado, ele foi torturado, ele foi colocado na cruz do Calvário, com um ladrão à sua direita e outro ladrão à sua esquerda. É preciso entender, nós precisamos crer, precisamos lembrar dessa história, precisamos lembrar dos feitos de Jesus, da obra de Deus sobre as nossas vidas através de Jesus, o nosso Messias vindouro, o nosso perfeito Deus. Estamos aqui ao vivo e eu estou pregando para você, para alguns que aqui vão estar na rede, na web, e que um filho de Deus chamado José de Arimateia pediu a Pilatos para sepultar Jesus. Ele que o colocou sobre si um lençol de linho puro
e levou ao sepulcro. O nosso mestre, o nosso Messias, traído por alguns, torturado por muitos, mas que a sua obra é uma obra grandiosa, poderosa, mas que as marcas de Cristo sobre as nossas vidas, que a obra que Deus deixou nas nossas vidas é muito grande. Aquele que foi torturado, aquele que deu a vida por nós, deixou marcas, deixou uma história de vida, uma história de poder, porque Ele era e Ele é aquele que fazia sinais pelo dedo de Deus. Jesus expulsava demônio pelo dedo de Deus. As pessoas procuravam Jesus. As pessoas procuravam Jesus ao ponto de dizerem: a unção de Deus está sobre ele para curar. Para curar. Mas cumpre-se a vontade de Deus, porque o nosso Deus quis. O nosso Deus, Ele quis que o nosso Messias, o nosso mestre, o nosso Rabone da Galileia, desse a vida, fosse oferecido como sacrifício vivo, um cordeiro que, diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele deu a vida por nós. Então, nosso Deus quis, mas a sua obra, ela ficou lembrada. Então, José de Arimateia, e o texto original disse que ele era rico, um homem bem-sucedido, mas que temia Deus e aguardava o reino de Deus. O texto original diz que Nicodemos, aquele que um dia de noite foi ter com Jesus e procurou Jesus, ele ajudou Arimateia a sepultar Jesus. Quando o texto diz José de Arimateia, é porque era a cidade em que ele vivia, né? A cidade chamada Arimateia. Uma região, né? Uma região em que ele vivia. É isso que diz o texto. O texto diz que ele era natural de Arimateia, uma cidade dos judeus. Mas olha o que o texto diz, que ele esperava o reino de Deus. Então ele procurou Pilatos e pediu para sepultar o corpo de Jesus. E ele tirou o corpo de Jesus do madeiro e o sepultou. Então damos glória a Deus. Mas que a obra deste homem, não um homem natural, sim, ele veio como carne, o verbo se fez carne, mas como esse Senhor da glória, né? Porque ele é o nosso Deus da glória, é o nosso Senhor da glória. Então a obra de Jesus sobre as nossas vidas, a obra de Deus através de Cristo, cristocêntrica sobre as nossas vidas, é extraordinária. Então o diabo perdeu, né? O diabo perdeu, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos que muitos diziam que a ressurreição de Jesus seria uma história da carochinha. Herodes chegou a espalhar essa notícia, que era uma história que se inventaram, que se criaram acerca da ressurreição de Cristo. Mas Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Então esse momento da sepultura, esse momento em que levam o corpo dele do madeiro e coloca sobre a fenda na rocha, na sepultura, uma sepultura que ninguém havia sido colocado, nos mostra todo o permitir de Deus, esse plano de Deus, essa obra de regeneração sobre as nossas vidas. Então, meu querido, estamos ao vivo e eu quero dizer para você, creia mais nesse Jesus, creia mais nesse Deus. Não seja um descrente, creia na obra de Deus na sua vida. Jesus chegou a dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo, o nosso Messias, o nosso Rabone da Galileia, deu a vida por nós. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. O profeta
Isaías, o profeta do sul, faz uma alusão e diz que nele não havia parecer, não havia formosura, não havia beleza para que nós desejássemos. Ele era desprezado entre os homens, porque ele foi torturado. Né? Ele foi esbofeteado. Foi levado ao Gólgota, ao lugar da caveira, porque o texto diz que a rocha tinha um formato de uma caveira. A rocha tinha um formato de uma caveira. E o tremendo do texto, querido, é que eles desprezaram, humilharam Jesus. Mas quando Jesus ele deu brado na cruz, o tremendo do texto é que quando ele deu brado na cruz, quando ele disse: eu a ti entrego o meu espírito, houve trevas sobre a terra, houve terremotos, houve escuridão, e ele entregou seu espírito ao Pai, porque ele dizia: Senhor, entrego a ti o meu espírito. Então a obra de Jesus, esta obra gloriosa, tremenda, santa, cristocêntrica, esse passaporte que nos leva para o reino de Deus, essa entrada que nos leva para o reino de Deus, que nos leva para o reino do nosso Deus, um Deus que fez os céus e a terra. Você que está comigo aqui na live, não deixe de crer na obra de Jesus, essa obra tão tremenda, tão maravilhosa, tão extraordinária. Lucas chegou a dizer que ele era o salvador da alma, que ele é o salvador da alma. Marcos diz que ele é o perfeito Deus homem, o perfeito Deus homem. Aleluia. Aquele que veio para nós, porque o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus. Então ele veio para nos salvar, nos regenerar, nos transformar e nos dar uma coroa da vida eterna. Queridos, é tempo de se levantar, é tempo de adorar esse Deus, é tempo de glorificar esse Deus, é tempo de se renovar com Deus, é tempo de voltar às diretrizes, é tempo de voltar ao primeiro amor e lembrar dos feitos de Jesus nas nossas vidas, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso e Ele é fiel. Não perca a natureza cristã, não perca a sensibilidade de adorar esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Nós sentimos a presença de Deus e damos glória a Deus, porque Ele é tremendo, Ele é glorioso. Então ele diz: vamos sepultá-lo. Ele vai até Pilatos e pede permissão para sepultar Jesus. José da Arimateia, ele tira Jesus do madeiro, envolve sobre o lençol e o sepulta na fenda, na rocha, onde ninguém havia sido sepultado. E nós cremos nessa obra de Deus. E depois de sepultá-lo, depois de colocá-lo na fenda, na rocha, glória a Deus, depois de colocá-lo na fenda da rocha, o texto diz que muitos vinham da Galileia e vieram até o sepulcro para ver, É que diz o texto aqui no versículo 55. E muitas mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também, viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Olha aí. E voltando elas, prepararam especiarias, ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Viram Jesus, viram aonde ele foi posto. Colocaram especiarias, ungüento, perfumaram e descansaram, porque era sábado
e conforme o mandamento de Deus. Então, queridos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós vemos um Cristo que cumpriu a sua palavra. Um Cristo que deu a vida por nós. Deu a vida pelos pecadores, né? Deu a vida pelos pecadores, por mim e por você. Então não podemos desistir. Não podemos desistir. A nossa salvação não está derivada na vontade do homem. A nossa salvação, ela vem de Deus. A salvação, ela vem do nosso Deus. Deus que nos salva, né? A salvação é individual. Eu não posso te salvar. Eu não posso te salvar. Mas você pode sim buscar a sua salvação. Então Jesus diz: todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isto aconteceu, se cumpriu as palavras de Jesus. Ele foi crucificado, ele foi torturado, crucificado, levado ao matadouro como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Mas ele ressuscitou. Ele foi levado ao túmulo na fenda de uma pedra na rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Ele ressuscitou e nós pregamos a sua mensagem. Nós lembramos a sua mensagem. Bendito seja o nosso Deus. Então, você que um dia aceitou Jesus, você que um dia creu em Jesus, você que um dia creu nesse evangelho, permaneça, permaneça. Porque aquele que creu, aquele que conhece este evangelho, aquele que venera este Deus, aquele que está nessa presença, aleluia, ele não pode voltar atrás. Ele não pode voltar aos cães. Ele não pode dar pérola aos porcos. Sabemos que o julgamento para aquele que rejeita Deus, o julgamento para aquele que abandona o nosso Deus é pior do que para aquele que nunca conheceu. É ou não é? Mas busque a Deus. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar ao primeiro amor, porque muitos já perderam o primeiro amor. Se esqueceram desse feito. Se esqueceram do que Jesus fez por nós. O sofrimento dele foi muito grande. Jesus, quando estava no Getsêmani, Jesus ele clamou a Deus, sentiu a dor, o sofrimento, a morte viria sobre si. Ele chegou a suar gotas de sangue que escorria pelo chão. Tudo pelas nossas vidas, querido. Tudo para que o homem herdasse a salvação e a coroa da vida eterna. Tudo para que eu e você sejamos salvos e recebamos a coroa da vida eterna. Paulo chega a mensurar, o apóstolo Paulo chega a mensurar a coroa da vida eterna, que é algo glorioso para os salvos. Paulo diz: não só para mim, mas para todos que creem e que amam a sua vida. Então, José de Arimateia, um membro do Sinédrio, da corte, perante os sacerdotes, perante aqueles que desprezaram Jesus, ao longe, junto com os outros, ele observava todo desígnio maldoso que fizeram, toda a maldade que fizeram contra Jesus. Aí está aí. Eles pediram para sepultar Jesus. Então, queridos, nesse texto, aqui está no nosso letre, de Lucas 23, 49, essa sepultura de Jesus, né? O dia em que ele foi sepultado, foi colocado no sepulcro, esse sepulcro peculiar, né, da época, uma fenda sobre a rocha, e
envolvido em um lençol de linho puro, ele foi sepultado. Então, aleluia a Deus, né? Glória a Deus, porque ele ressuscitou e nós damos glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou, porque o texto diz, e eu gosto mesmo de lembrar esse texto, eu acho tremendo essa expressão, quando o texto diz que um anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se nela. Os guardas decaíram cheios de medo e temor, porque a divindade de Deus, o anjo de Deus estava ali. E Maria, ela vendo, né, chorando, perguntando onde puseram Jesus e onde estava o mestre. Mas, aleluia, glória a Deus, nós vemos algo tremendo, aqueles dois anjos vestidos de branco sentados, quando eles dizem para ela: por que buscai entre os mortos o vivente? Buscai entre os mortos o vivente. Eu acho tremendo quando o anjo diz: buscai entre os mortos o vivente. Não é tremendo? Entre os mortos o vivente. Quer dizer, Jesus, porque ele havia ressuscitado. Ele havia ressuscitado dentre os mortos. E depois o próprio Cristo aparece para ela. E quando ele chama ela pelo nome, quando ele diz Maria, então ela conhece a voz de Jesus. Então ela conhece a voz dele. Então ela diz Rabone, porque ela conhecia a voz de Jesus. Porque o salvo conhece a voz do seu Deus. O salvo em Cristo conhece a voz de Jesus. Então que possamos lembrar, queridos, da obra de Jesus sobre a terra, né? Da sua vinda, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, para que tenhamos temor e tremor a Deus, para que não perdemos essa sensibilidade de ter temor e respeito a Deus, porque muitos já não respeitam mais a Deus, né? Muitos não têm mais temor a Deus. Jesus veio trazer uma obra de redenção, de vida eterna, mas também ele veio trazer uma obra de tormento eterno, porque ele diz que no inferno há pranto e ranger de dentes. Ele diz que no inferno o bicho queima e nunca morre, né? Ele traz uma obra de salvação, mas existe uma obra de condenação para aqueles que não crê, porque Jesus diz que aquele que crer será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus. Então não podemos deixar. Muitos estão diante de uma certa situação, muitos queridos até que vivem ou vão à igreja, mas perderam o temor, perderam a sensibilidade, não tem medo de ir para o fogo do inferno, perderam o temor a Deus, o respeito a Deus. Há pessoas que elas parecem aquele juiz em níquel que a Bíblia fala, né? Aquela parábola que Jesus diz sobre o juiz em níquel, que não respeitava a Deus nem os homens. Então tem muitas pessoas que se colocam nisso que eu estou dizendo aqui agora. Não respeitam mais a Deus, não têm temor a Deus, porque perderam o primeiro amor, perderam a sensibilidade, não respeitam a Deus. Eles acham que não passarão pelo julgamento ou pela obra de Deus, né? Essa obra tão tremenda, tão maravilhosa, tão espetacular. Então ele diz que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. É assim que o texto diz, que a pedra foi removida, porque o anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se nela. Então muitos viram, creram na ressurreição. Muitos foram correndo até o sepulcro para ver Jesus ressuscitado. De longe viram os lenços, né? Os lençóis, e creram na ressurreição de Jesus. Creram na ressurreição de Jesus. Teve uns que foram, não chegaram nem a ver, mas também creram que ele havia ressuscitado. Então, queridos, nós damos glória a Deus. Nós o adoramos e o veneramos. Que você que é cristão, você que aceitou Jesus, que você não deixe de crer, que você não perca o temor, porque quando o homem perde o temor a Deus, ele vai para o tormento eterno. Mas aquele que persevera crendo no temor a Deus, ele vai para o reino de Deus
e receberá a vida eterna, né? Receberá a vida eterna. Nós estamos ao vivo aqui e muitos depois vão ver essa mensagem, e que você não esqueça, nós não somos cristãos por ser cristãos. Nós somos cristãos porque nós cremos no nosso Deus, que Ele nos levará para o céu. Cremos em Deus, somos cristãos porque a nossa fé, aquilo que aprendemos e que ouvimos, nos leva ao reino de Deus. Porque temos temor e tremor, porque esperamos nele uma vida eterna, não um tormento eterno. Porque sabemos pela luz, a alusão e a luz da Bíblia, que os que não crerem já estão condenados, mas os que crerem já estão salvos para a glória de Deus. Então, muitos ficaram maravilhados. Jesus havia ressuscitado. Ele havia ressuscitado ao terceiro dia. Então, queridos, damos glória a Deus, né? Damos glória a Deus. Você que está aí agora, você que está nos ouvindo, a obra de Deus é grande na sua vida. A obra de Deus é grande nas nossas vidas. Ele fez uma obra muito grande nas nossas vidas. E essa obra não podemos se afastar dela, né? Não ir à igreja, porque a igreja, muitas pessoas vão à igreja, mas não são crentes. Muitas pessoas vão na igreja, senta no banco da igreja, ouve a pregação, ouve o louvor, bate palma, fica em pé, mas muitas vezes não são crentes, não tem temor a Deus, não respeita a Deus, não respeita os homens. Muitos até ousam a pregar este evangelho, mas não tem vida com Deus, não crê em Deus, não respeita a Deus, não tem temor a Deus. Eles levam Jesus de volta à cruz, né? Torturam Jesus, porque toda vez que nós estamos em uma vida suja, uma vida baixa, uma vida pecaminosa, parece que nós levamos Jesus de volta ao sacrifício, né? A tortura. Mas muitos ainda têm a sensibilidade, temor e respeito a Deus. Mas não fique diferente. Busque a Deus. Aqueles que perderam o temor, aqueles que não respeitam a Deus, aqueles que fazem do pecado o seu alimento, faz do pecado o seu alimento, esse já tem o seu galardão, que é um fogo do inferno. Então nós sabemos que para cada um há um galardão de Deus. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar. Esse texto de Lucas 23:49, que fala da sepultura de Jesus, fala do seu sepultamento, né? Da sua morte, aonde o colocaram, não é verdade? Porque ele foi sepultado na fenda da rocha, foi envolvido em um lençol de linho puro, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, queridos, credibilidade, temor a Deus, que possamos ter a mente de Cristo e lembrar dos seus feitos, de tudo que Ele fez nas nossas vidas, de toda a obra que Ele fez por nós, que não são histórias da carochinha, não são histórias da carochinha, são verdades que precisam ser respeitadas, são verdades que precisam ser temidas, porque Ele é um Deus que salva, é um Deus que leva o homem para o céu, mas também é um Deus que traz condenação eterna. É um Deus que Ele vem para julgar, para fazer justiça. É um Deus que traz vingança. É um Deus que o culpado não tem por inocente. É o que diz o profeta Naum: o culpado Deus não tem por inocente. Ele não tem por inocente. Então, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Respeitar Deus e os homens também. Lembrar do que Jesus fez por nós, né? Lembrar do que Ele disse para nós: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, querido, todo aquele que crê em Jesus tem que continuar
na sua fé, na sua vida com Deus. Lembra daquele homem que Jesus curou? Aquele homem que Jesus curou do tanque, onde todos passavam na frente para mergulhar quando o anjo descia do céu. E Jesus curou ele. E ele ficou tão feliz que não deu tempo, né, de relatar mais algumas coisas para Jesus. Mas quando Jesus ouviu no templo, e Jesus disse: já estás são, que bênção, não estás curado. E Jesus disse para ele: não peques mais, vai na bênção, mas não peques mais, para que não te suceda o pior. Não é verdade? Então, temor e respeito a Deus, né? Não faça do pecado um alimento. O alimento para nós é a palavra de Deus. O alimento para nós é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus ao nosso coração. O alimento para as nossas vidas é a palavra de Deus. Bendito seja o nosso Deus. A Cristo, nosso Messias, ao Rabone da Galileia, aquele que quando entrou em Jerusalém as pessoas diziam: Hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. A ele nós damos glória mesmo, nós o adoramos. Crer em Deus. Não somos apenas cristãos, somos salvos. Somos aguilhões de Deus. Somos os milhares e milhares de carros de fogo. Somos aqueles que vamos morar no céu. Somos aqueles que vamos herdar a coroa da vida eterna. Então eu aplico essa mensagem, que você guarde na tábua do teu coração. Que você guarde na tábua do teu coração. Que você tenha temor e respeito a Deus. Lembre-se do sacrifício de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Lembre-se que Ele deu a vida para que eu e você tenhamos a vida eterna. Porque Ele é Cordeiro de Deus e nós somos Cordeiros de Cristo. Nós herdaremos a coroa da vida eterna. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Se desprenda do materialismo, se desprenda da vaidade humana, esse materialismo que você tem no coração de só querer ganhar dinheiro, só querer crescer. E a vida espiritual está podre, a vida espiritual está uma lama. Estão mais preocupados em conseguir as moedas, em conquistar, em crescer, do que crescer na presença de Deus. Que adianta você crescer e a vida espiritual está podre, está uma lama total. Então se levante do pó, se levante, porque Deus logo mais rasgará os céus e essa igreja será tomada, porque seremos tomados à força, seremos tomados à força, receberemos galardão de Deus. O Senhor dirá para os seus filhos: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, querido, estamos pregando esse texto de Lucas 23, versículo 49, aqui pela TV Ardendo em Chamas. A você que está conosco pela web, aqui na rede social, no Facebook, que Deus te abençoe. Busque as coisas, acredite nos seus sonhos, tudo bem, mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe o materialismo afastar você da presença de Deus. Não deixe o materialismo afastar você da presença de Deus. Não adianta você crescer materialmente e espiritualmente você não ter nada de Deus. Só ter pecado, trevas e trevas. Porque o texto diz que aqueles que amam as trevas, quão grande é as trevas. Então não podemos servir a dois senhores. Ou há de amar um, ou há de odiar a outro. Não esqueça desse sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Não deixe que o flagelo, que esse flagelo que Jesus passou por nós, que a sua caminhada sangrenta, né, seja algo em vão, assim, para você, né?
porque para nós não é em vão. Então, não torture mais Cristo. Não pareça que queira ver Jesus sofrer mais, ser torturado pelos nossos pecados. Porque quando erramos, quando a vida está sorrateira, parece que estamos levando Jesus de volta à cruz. Parece que estamos levando Jesus de volta à cruz. Mas ele ressuscitou para nos dar vida e salvação eterna. Não deixe de buscar Deus. Acredite nos seus sonhos. Busque as bênçãos de Deus. Mas cresça na medida. Cresça na medida. Cresça na medida correta, porque a balança é enganosa. Cresça, porque o profeta Isaías diz que no dia do Senhor os teus despojos serão repartidos diante de ti. Então, não podemos brincar mais de ser cristãos. Não podemos dizer que somos quando não somos. Não podemos afirmar que somos algo quando não somos. Porque na verdade está morto. Não está nem morno, nem quente, nem frio. Está morto sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus na vida. Sem a espiritualidade. Sem a graça revelada, transliterada de Cristo nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Essa mensagem é para que nós possamos refletir. Essa devocional, que possamos refletir no que Jesus fez por mim e por você. Se você está afastado do Evangelho, aceite Jesus, renove a sua fé enquanto há tempo. Se você está vivendo uma vida sorrateira, enganosa, pecaminosa, brincando com Deus, se reconcilie enquanto é tempo. Volte ao primeiro amor, porque esse Deus trará a vida eterna, mas esse Deus também trará perdição eterna. E o inferno, querido, é real. No inferno o bicho queima e nunca morre, mas no céu só glória e glória a Deus. Os santos adorarão ao Deus que eles servem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal TV Ardendo em Chamas no YouTube. No YouTube, veja as nossas mensagens. Se inscreva e veja todas as nossas mensagens. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te dê uma paz gloriosa. Que Deus te abençoe. Que você se reconcilie, que você volte ao primeiro amor enquanto ainda é tempo. Que você busque ao nosso Deus. Que Deus, Ele abençoe a sua vida gloriosamente. Que você seja abençoado. Que você não deixe de acreditar que a salvação do Senhor, ela virá para aqueles que pregam, que temem a Deus e acreditam no reino dos céus. Fique com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus abençoe. Aquele abraço. Fique com Deus.